Tá, agora vamos ver sobre inserção de texto de fato, né? Só porque a gente tem um modo de inserção não significa que apenas no modo inserção você pode inserir texto no seu documento, né? O modo normal, apesar dele servir para comandos, né, e manipulação geral, ele também permite algumas formas de você inserir informação. E uma coisa muito interessante que você pode fazer é inserir uma repetida quantidade de algum caractere. Por exemplo, né, quando você quer fazer essas divisões, né, com tracinhos ou bolinhas ou com algum outro símbolo, para demarcar algumas seções, né, do seu documento, né, com comentário, usar comentários, né, para demarcar seções, deixar o documento organizado, você pode fazer aí como está na tela, né, você começa no modo normal, digita o número de vezes que você quer repetir o caractere, por exemplo, eu quis escrever 75 tracinhos, então eu digitei 75, aí eu mudei para o I, né, para o modo inserção, digitei o tracinho e apertei ESC. No que eu voltei, né, no que eu mudei logo para o modo de inserção e apertei o tracinho, ele já digitou 75 tracinhos. E aí, quando eu voltei para o modo, né, normal, eu tenho ali a minha linha comentada, né, a minha linha com 75 tracinhos, e aí o que eu fiz foi 75H, né, para eu mover 75 vezes para a esquerda, mudei para o modo de inserção para colocar ali o hash, né, do comentário em bash, e pronto, tenho ali uma linha comentada demarcando as seções. Easy. E, né, é claro que uma outra coisa que você pode fazer, né, é você criar, né, uma nova linha. Você está lá no modo normal, né, tá escrevendo, tá fazendo as suas modificações, alterando ali a carinha do documento, fazendo alguma busca, sei lá, mas aí você quer voltar, né, para escrever de fato e você quer já iniciar uma nova linha, né? Em vez de voltar para o modo inserção para depois dar um Enter, você pode apertar o O, que ele vai voltar para o modo inserção já dando um Enter, né? Já pulando para a linha de baixo. Se for O minúsculo, a linha de cima. E se for O maiúsculo, a linha de baixo. E aí você escreveu lá, escreveu no modo inserção, voltou para o modo normal e você quer deletar, né, alguns caracteres, mas você não quer, você está com preguiça de voltar para o modo inserção para apertar o backspace. Você pode ir apertando o X, né, no modo normal, né, que ele vai funcionar como se fosse, né, um backspace ou um del do teclado, dependendo de onde está o seu cursor. E o R é um comando que vai te permitir substituir caracteres, né? E aí é onde o seu cursor está parado mesmo, né? Nesse exemplo aí eu estava com o meu cursor em cima dessa letra G, apertei o R, apertei I e ele substituiu o G por I. Então é uma substituição só ali de um caractere onde o seu cursor está. E uma forma também, né, de fazer uma deleção, né, de deletar uma palavra, com o próprio comando D, né? A gente está falando de modo normal, obviamente. E, na verdade, ele funciona mais ou menos como um recortar, né? Para depois você colar. Porque ele não vai simplesmente deletar, ele vai também fazer uma cópia do que ele apagou. Então, ele precisa de um direcional, né? Por exemplo, W, B, E, H. E aí você diz qual a palavra que você quer apagar, né? D, W, por exemplo, apaga a próxima palavra. Na verdade, ele recorta, né? E depois eu posso ir para outra parte do documento e apertar P, né, de paste, e colar aquela palavra que eu acabei de deletar, né, de recortar. E também um comando que você pode combinar com números, né, por exemplo, ali D5W, deleta, né, recorta as próximas 5 palavras do documento. E tem tecnicamente, né, um terceiro modo no Vim, que é o modo visual. Ele é mais usado para selecionar trechos, né, do documento,
você muda para o modo visual com a letra V a partir do modo normal, né? Não funciona se você estiver no modo inserção. Se você estiver na inserção, você aperta o ESC para voltar para o modo normal e aí sim você aperta o V. E aí vai para o modo visual, né? Aparece ali visual no fundo do documento. Se você for apertando E, você vai, né, o E de final da palavra, então ele seleciona aquela palavra inteira. O L confirma essa seleção e volta ali para o modo normal. E, né, você pode depois, né, fazer um recorta-cola daquela palavra, né, recortei aquela palavra inteira e colei em outro lugar, não sei. E, né, claro que essa seleção não precisa terminar numa única palavra, você pode selecionar trechos maiores, né, de texto, usando o modo visual. O A de Append, né, eu já mencionei também brevemente, ele também passa para o modo de inserção. E você também, a gente falou do comando de recortar, né, mas também existe o comando de copiar. Né? O Y, apenas Y sozinho, ele copia a palavra onde o cursor estiver, e Y, né, dois Ys em seguida, vão copiar uma linha inteira, que você pode depois, né, colar em outro lugar. Então, aqui nesse exemplo, né, eu dei um YY naquela linha, escrevi essa linha aqui, dei um J para passar para baixo e colei ela ali embaixo, com um paste, né, com P de paste. E aqui algumas observações sobre fluxo da manipulação dos arquivos, né? O ponto no modo normal repete o último comando, o U é o undo, né? Desfaz o último comando que você fez, né? O Ctrl R refaz o último comando que você desfez. O dois pontos, ele também vai iniciar um ambiente de comandos de maior, às vezes de expressão mais longa ali na parte de baixo do documento. Mas os três comandos mais importantes que você precisa saber é o W, né, de write, para salvar o seu arquivo, as alterações que você fez no seu arquivo. O Q, né, WQ vai fechar o Vim, e aí por padrão, se você tiver alterações não saivas, ele vai te dar um erro dizendo, opa, não vou sair se você sem te lembrar que você precisa salvar as suas alterações. E aí se você não quer lidar com isso, você tem a opção de fazer dois pontos Q, exclamação, que aí ele sai sem salvar e sem te perguntar se você tem certeza que você não quer salvar. Ele sai direto, ele força a saída. Da mesma forma que você pode também fazer um W exclamação para forçar que ele salve, caso tenha algum problema qualquer que impeça isso. E aí, né, tem para você abrir o arquivo, você tem também algumas possibilidades. Né? Eu mostrei mais cedo abrir, né, o bash rc apenas com vim, nome do arquivo. E isso, por padrão, vai abrir o arquivo com o cursor no começo do arquivo, né, na primeira linha, primeira coluna do arquivo. Se esse arquivo não existir, ele vai ser criado. Se eu fizer vim, nome do arquivo e um símbolo de mais, ele vai abrir o arquivo com o cursor já na última linha. Então, vamos supor, né, que eu tinha lá um arquivo de texto que eu estava escrevendo, terminei de escrever um dia, salvei, fechei, dia seguinte quero voltar a abrir o arquivo e continuar escrevendo. Eu não quero ter que scrollar lá para o final do arquivo, né, eu quero já abrir ele no final para eu continuar de onde eu parei. Então, eu faço vim, nome do arquivo, mais, e já abro ele na última posição. Se eu der, né, um número depois desse mais, eu vou dizer para ele em qual linha eu quero abrir o arquivo. Então, mais 25, ele vai abrir o arquivo na 25ª linha. E ali nesse último exemplo, né, com barra alguma palavra, ele vai abrir o arquivo na primeira ocorrência da palavra que eu dei. Então, vamos supor que eu escrevi um relatório, né, e eu quero abrir esse relatório na seção de metodologia. Então, eu faço o mais barra metodologia, que ele vai abrir quando ele achar a palavra metodologia. E, né, vocês lembram do comando sed, né, aquele que a gente fazia substituições lá no terminal, né, em um monte de arquivos, ele pegava uma palavra antiga, substituía pela nova, né, muito bom. Ele também é possível dentro do Vim, né, quando eu falo dentro do Vim, dentro mesmo, né, você está lá com o Vim aberto, você dá lá os dois pontos, né, para abrir aqueles comandos ali no final do documento. E aí você usa aquele mesmo padrão do sed, né? S, palavra antiga, barra palavra nova,
né? Só que se você fizer parar só aí, ele vai procurar a palavra e substituir na primeira ocorrência que ele achar na linha atual do cursor, né? Se você fizer só isso e não tiver a ocorrência da palavra old naquela linha que o cursor está, ele não vai fazer nada. Se você colocar outra barra no final ali do comando, que é o segundo exemplo ali, ele vai pegar a primeira ocorrência da palavra old no documento e vai substituir, mas ele vai fazer isso só uma vez, né? Ele vai procurar no documento todo, mas ele só vai fazer uma substituição. E, né, se você colocar o G no final, como a gente fez lá quando a gente usou o sed, é que ele vai fazer essa substituição no documento inteiro, em todas as ocorrências que ele encontrar. Tem também GC, né, que ele vai sempre te perguntar, ele vai passar por cada ocorrência que ele achar e vai perguntar, quer substituir esse, e esse, e esse, e esse? Né, toda vez ele vai te perguntar, você vai ter que dar um yes ou no lá. E esse último padrão aí é uma possibilidade que tem só no Vim, né, isso aí não funciona no terminal, que é, você vai procurar as primeiras letras de cada linha, que é o significado desse ponto, e substituir por essas letras maiúsculas, que é o significado desse /U. Né? Então, mostrei aqui, né, um exemplo, um arquivo que eu criei no Vim, né? Eu abri esse arquivo, escrevi um pouquinho de texto, pá, e aí eu usei esse comando, né, do estilo sed, né? Dei ali os meus 2 pontos para ir para a linha de comando lá embaixo, S, procurei a palavra este e disse que eu quero substituir por esse. Ele encontrou aquele primeiro lá, né, como eu usei o GC no final, e me perguntou, quer substituir esse aqui? Aí eu vou falar yes, e ele vai substituir. Então, essa aula a gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre mudar as configurações do Vim, né, tanto configurações normais como as configurações assim, mais estéticas, e configurar, instalar plugins para o Vim. Então, aqui vai ser a nossa última aula do curso. Eu vejo vocês lá.